Vamos ler a partir do versículo 10. Davi levantou-se e fugiu naquele dia de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gade. Os servos de Aquis, porém, lhe disseram: não é este o Davi, o rei da sua terra? Não foi dele que cantavam nas danças, dizendo: Saul feriu milhares, mas Davi 10 milhares? Davi considerou essas palavras no seu coração e teve muito medo de Aquis, rei de Gade, pelo que na presença dele fingiu-se de doido. Enquanto esteve com eles, riscava as portas da cidade e deixava escorrer a saliva pela barba. E disse Aquis aos seus servos: bem vestes que esse homem está louco. Por que trouxeram eles a mim? Fala-lhe-me, doidos, para que trouxesses a esse que fizesse doidices diante de mim? Há de entrar ele na minha casa? Só até aí por enquanto. Um texto um quanto interessante. Davi, ele começou a sua trajetória lá atrás, cuidando de ovelhas, um menino simples, talvez por muitos até rejeitado, talvez pelos seus irmãos o menos querido, o menos importante da família. Mas acontece que num episódio da vida dele, o Senhor vai lá e o promove, leva um profeta e unge ele para ser um rei. Davi tinha uma vida tranquila, uma vida de cuidar de ovelhas. Muitas pessoas hoje querem vender tudo que tem para ir morar na roça, ter uma vida mais tranquila, mais descansada. Então, eu imagino que Davi tinha essa vida, que muitos hoje gostariam de ter, uma vida mais tranquila, uma vida no campo, sem ninguém para ficar importunando. O máximo que às vezes ele tinha que ir lá é ir contra um predador, mas ele tinha suas técnicas rurais para poder lidar com isso. E aí de repente esse homem recebe uma unção de Deus, e aí começa a bagunça na vida dele. E às vezes em alguns momentos as pessoas dizem assim: gente, parece que a minha vida estava tudo bem, e de repente veio um homem de Deus, ou recebi uma palavra, alguma coisa aconteceu na minha vida que começou a bagunçar tudo. Então Davi agora, ele começa a ser um homem que as pessoas começaram a falar a respeito da história dele. Porque Davi agora, no momento que ele estava ali como um entregador de marmita, um homem simples, né? Foram lá ver os seus irmãos, ele vai lá e derruba quem? O gigante, o maior gigante daquele lugar que amedrontava todo mundo. E aí Davi, naquele auge agora, quem é esse menino? Quem é esse menino do campo que de repente vai lá e consegue derrubar um gigante? Todo mundo querendo saber mais notícias. Se fosse hoje, tinha rodado nos grupos de WhatsApp rapidamente, tinha rodado no Instagram rapidamente, em todas as páginas, meios de comunicação. E de repente Davi agora começa a ser cotado como um homem importante. Mas de repente ele começa também, junto com aquela promessa, a vida dele começa um tumulto, uma bagunça. E agora Davi, ele tem o seu maior rival que vai se apresentando aos poucos, na medida que ele vai crescendo. Alguém começa a ter ciúmes porque sabia que ele ia tomar o lugar dele, ou não. Porque ninguém toma o lugar de ninguém. Deus que nos coloca em lugares, Deus que levanta e tira pessoas, amém? Então de repente agora Davi, ele começa a ser cotado por todo mundo, aclamado pelas pessoas. E aí Saul começa a persegui-lo. E no meio dessa perseguição de Saul agora, Davi sente medo de Saul, e ele vê que a situação estava tão apertada, tão complicada, que Davi agora tem que fugir. E aí você imagina que uma pessoa que está crescendo, fazendo as coisas segundo aquilo que vai levar ele para o propósito de Deus, para a promessa de Deus, agora ele tem que fugir.
E aí, de repente, ele vai fugir, e eu imagino o desespero desse menino, desse jovem, que ele vai fugir para um outro inimigo. Então, ele nem planejou, de fato, para onde que eu vou? Vou pensar, vou me organizar, porque a situação foi tão complicada, que de repente, ele foge da presença de Saul, mas ele vai cair na mão de quem? De Aquis. E de repente, quando ele está lá na mão de Aquis, eles começam a olhar para ele e falam assim: esse aí, não é este o rei de sua terra? Olha que algo interessante. Davi, ele tinha uma promessa, mas ele ainda não era o rei, de fato. Mas o inimigo, a pessoa que olhou para ele e falou assim: esse aí é o rei da terra dele. Ou seja, tem muitas pessoas que acreditam mais em você do que em você mesmo, do que você mesmo. Tem muitas pessoas que atribuem algo sobre a sua vida que nem você acredita ser. Porque até Aquis acreditava que Davi, de certo, era o quê? Um rei. Então, às vezes a gente conversa com algumas pessoas e a gente vê que elas são potenciais, que elas são cheias de autoridade, cheias de muito conhecimento, de habilidades, mas às vezes nem essas pessoas conseguem acreditar naquilo que tudo de fato elas são. E o inimigo, aquele homem que olhou para ele assim, de uma maneira assim, falou assim: escuta, esse aí é o rei sobre a terra dele. Como que ele era rei ainda se ele estava fugindo? Ele tinha uma promessa em Deus, mas ainda não tinha se concretizado todas as coisas. Então, Davi teve o primeiro medo. O maior gigante que ele enfrentou, ele não teve medo. E depois dele vencer o gigante, ele teve medo de Saul e ele foi embora. Depois ele foi para Aquis, e aí de repente começou aquela conversa lá: escuta, mas esse homem aí é aquele que todo mundo estava cantando aquela música. Certamente o Aquis falou: canta, como é que era aquela música? Aí falava assim: Saul feriu milhares, mas Davi 10 milhares. Então até a musiquinha dele, até o meme de Davi já tinha rodado por todos os lugares. E eles começaram a falar: é ele sim. Ele é o rei daquela terra, ele é o cara que matou milhares. De repente, Davi começou a olhar aquela conversa lá no meio daquele povo, e mais uma vez Davi desconfiado, com medo, Davi sai de novo e foge. Davi considerou essas palavras no coração e teve muito medo de Aquis, o rei de Gate. Então Davi, pela segunda vez agora, ele pensa: e agora? O que eu vou fazer? Então Davi, ele teve uma segunda estratégia. A primeira, ele fugiu de Saul. Na segunda, quando ele olhou aquele rei, ele falou assim: gente, o que eu vou arrumar aqui? E ele fingiu de doido. Você imagina, Sérgio, a situação. Assim como a gente conhece, eu não vou entrar aqui para não desfocar, mas quando aquele homem foi apertado ou ficou com medo da situação acontecer com ele, porque a esposa dele era bonita, ele disse que era o que dele? Irmã. Não, isso aqui é minha irmã. Aí quando o cara falou: então traz para cá a sua irmã, ele falou: ferrou, era minha mulher. Mas eu não vou entrar, você vai buscar isso lá na Bíblia para você aprender um pouquinho mais sobre essa história. Mas Davi foi lá e fingiu de doido. Então a história conta que Davi ficou babando na frente do rei, arranhando as coisas o tempo inteiro, porque ele pensou assim: aqui eu tenho que fingir de doido. Talvez em alguma situação, às vezes a gente quase que tem que se fingir de doido, né? Mas ele foi movido pelo medo, o medo de acontecer alguma coisa sobre ele. Mas sabe algo que tinha sobre a vida de Davi? Havia uma promessa de Deus sobre a vida de Davi. E quando tem uma promessa de Deus sobre a vida de alguém, a situação pode ser a mais adversa da sua vida. Mas o nosso Deus, ele é capaz de completar a boa obra. E aí você me pergunta: então por que a vida dele se tornou um tormento a partir de uma promessa? Por que a vida dele se tornou uma confusão, um sai daqui para lá, um cara que tinha a hora de chegar em casa, que tinha a hora de levantar, e agora um cara que tem que ficar andando por aí? Porque para que a promessa acontecesse na vida de Davi, ele precisa viver e passar por várias situações. Então ele pelo que na presença deles, ele fingiu de doido, enquanto esteve com eles. Riscava nas portas da cidade, deixava escorrer a saliva pela barba, e disse a Aquis aos seus servos: bem vês que esse homem é louco, por que trouxestes a mim? Faltam-me doidos
para que me trouxesse esses que fizesse doidices diante de mim? O rei olhou para aqueles homens e falou assim: por que você trouxe esse cara doido para cá? Já não tem muito doido aqui não? Para vocês colocarem mais doidos para ficar aqui no palácio? Há de entrar ele na minha casa? Davi retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. Então a estratégia de Davi sair dali foi fingir de doido. Até que o rei falou assim: esse cara é doido. Não tem doido aqui na nossa cidade, não precisa de arrumar mais doido. Você acha que esse cara vai ficar aqui no nosso meio? Davi encontrou ali uma oportunidade e agora ele foge para a caverna de Adulão. Só que quando ele chegou na caverna de Adulão, ele chegou num lugar onde ninguém queria estar. Ele chegou num lugar onde agora estavam lá os doidos de verdade, e ele já sabia imitar doido, os medrosos, os endividados, os desanimados da vida, estavam todos lá, nessa caverna de Adulão. E Davi foi se esconder justamente nesse lugar, ou seja, o pior lugar que poderia se estar. E aí você fica perguntando, e às vezes eu me pergunto, por que que algumas coisas acontecem assim? Você imagina Davi no auge, quando as mulheres estavam cantando, que Saul matou milhares e Davi 10 milhares, e aí de repente Deus fala assim: sabe, Davi, o próximo passo, o que você pensa? É o topo, não é? E aí de repente Deus fala: não, ainda eu tenho uma caminhada com você. O próximo passo agora é uma caverna. Você acha que Davi ia falar assim: não, Deus, não vai me levar para a caverna? Sabe, irmãos, a certeza na nossa vida é que a gente não vive só no topo. A gente passa por grandes momentos, mas a gente passa por momentos difíceis na vida. Mas quando a gente entende o projeto de Deus, o propósito de Deus na nossa vida, então a gente consegue passar por todos eles. Porque é nesse lugar que o caráter de Cristo é forjado. E tem muitas pessoas que desistem no meio do caminho porque acham que está difícil, acham que está havendo perseguição, acham que as pessoas estão desconfiando, acham que as pessoas não estão investindo. Mas Davi, ele depois de ser lá o cara que matou o gigante, de repente ele vai lá agora, as pessoas começam a falar bem dele, ele fala: nossa, agora comigo o negócio vai de vento em polpa. Não, havia para a vida dele futura ainda uma ventania muito forte. E ele vai parar numa caverna. E aí dentro dessa caverna, eu imagino que ele poderia ter olhado e falado assim: Deus, que lugar que o Senhor me colocou. Eu lembro dessa história, e eu lembro da história também de Elias. Elias, o profeta, um homem que foi lá e confrontou o rei, que foi lá e confrontou os falsos profetas, destruiu, não teve medo de um exército de falsos profetas, não teve medo de desafiar o rei a fazer com que aquele que realmente fosse Deus respondesse com fogo, que não teve dúvida do poder de Deus quando ele molhou toda a madeira, para que Deus realmente mostrasse para aquele povo quem era Deus, venceu grandes batalhas, a maior batalha da história, né, que você pensar em colocar fogo e tudo, uma coisa que não tinha jeito, e de repente uma mulher coloca esse cara para correr. Davi, depois de derrubar o gigante, depois de Davi ser aclamado como aquele que mata 10 milhares, ele começa a fugir porque ele teve medo. O medo na nossa vida, ele faz parte. Se você não tem medo, então também você não tem limites. Todos nós precisamos de uma dosagem de medo. Quando você toma um choque, a sensibilidade de você queimar o dedo, tudo isso faz parte da vida. Mas o medo, quando ele nos paralisa, aí alguma coisa está errada. Então todo mundo pode ter medo. A gente tem medo às vezes de perder os nossos pais, de perder os nossos filhos, de perder o nosso trabalho, de perder a nossa saúde. Isso pode trazer para nós uma cautela melhor, pelos relacionamentos, pelos filhos, pelo cuidado aos pais, pela qualificação melhor no trabalho. Mas o medo, ele não pode nos paralisar. E o que acontece? Tem muitas pessoas que pelo medo paralisam. Pelo medo param de caminhar naquilo que às vezes a gente acha que é o inimigo, mas muitas vezes é a permissão de Deus. Quando o povo foi sair do Egito,
por muitas vezes eles não saíram de primeira, não foi porque alguma coisa, não, foi porque o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Por que Deus fez aquilo? Para que o povo aprendesse o quê? A confiar, a depender em Deus. Então tem muitas coisas que Deus permite justamente porque Ele quer forjar a nossa fé, o nosso caráter, a nossa perseverança, e muitas pessoas param no meio do caminho. Então Davi, ele foi para uma caverna, e aí você pensa assim, o que um cara desse vai fazer? Deixa eu te falar uma coisa, caverna parece o fim da linha para uma pessoa. Talvez se fosse hoje, a gente ia falar quase que um lugar de pessoas acabadas, destruídas, quebradas, um acúmulo ali daquele resto da sociedade. E aí você fala assim, eu estou no fim da linha. Eu recebi uma promessa de Deus e Deus me jogou nesse lugar. Mas sabe que algo interessante que começou a acontecer ali? Davi venceu o gigante, depois de um tempo ele estava escondido numa caverna. Quando Davi fugiu para a caverna, depois dele fingir de doido, né? Fingir lá que estava arranhando as coisas, para quis liberá-lo, ele entrou num lugar onde tinha pessoas muito ruins. Eu quero te falar uma coisa. Sempre, quando você achar que você tem um desafio muito grande, existe um jeito de você melhorar a sua condição de lidar com ele. É por isso que a gente cresce na comunhão. Hoje é dia de Santa Ceia. A gente só cresce no relacionamento, porque quando você se envolve com pessoas, você começa a perceber que mesmo no seu dia mais difícil, você pode ser ajuda na vida de alguém. Mesmo no seu maior transtorno da sua vida, você pode ser luz na vida de alguém. E isso nos conforta. Amém? Mesmo quando você acha que a sua dificuldade é a pior, e aí você começa a olhar e se relacionar com pessoas, você se inspira, você se espelha, você encontra força, porque você fala assim, mesmo assim, eu posso ajudar pessoas e fazer diferença. E isso faz essas pessoas se levantarem e faz com que você também se levante. Você quer ver? Davi, olhando essa história, estava vivendo os piores dias da vida dele, sim ou não? Mas nos piores momentos da vida, vamos voltar um pouquinho. Davi tinha algum problema, Daniel, quando ele estava lá na casa do pai dele? Ele teve que matar um leão e um urso. Isso para um adolescente é heróico, é até legal, né? Dominei aqui um leão, um urso que veio tomar minhas ovelhas. É tranquilo. Estava tudo certo. Mas quando ele recebeu algo de Deus, aí ele começou a ter problema. Aí a vida dele começou a mudar. E aí você pensar que esse menino que estava lá, tranquilo, agora ele está escondido numa caverna, vivendo os piores dias da vida dele, com medo de morrer. Ele não estava com medo de perder nada, porque ele não tinha o que perder. Ele estava com medo de perder a própria vida. E de repente esse homem, ele começa a olhar para aquelas pessoas, e ao invés dele murmurar e falar assim, nossa, que lugar que eu vim parar. Você imagina 400 homens dentro de uma caverna. Imagina o mau cheiro daquilo ali, gente. Imagina a higienização daquele lugar. Ainda mais com todo mundo desanimado. Davi começa a treinar aqueles homens. Davi começa a usar daquela situação para levantar aqueles homens. Davi começa a usar da situação da sua própria vida para poder motivar e mobilizar aqueles homens a ter uma vida novamente, a ter uma esperança novamente. Talvez no pior dia da sua vida é o dia que Deus vai usar a sua vida para salvar pessoas, para ajudar pessoas, para levantar pessoas, porque a nossa história, ela vai trazer inspiração para a vida das pessoas. Muitas pessoas que a gente vê falando com tamanha autoridade, a gente fala assim, nossa, rapaz, aquele cara fala com autoridade. A autoridade, ela vem na medida que você experimenta os momentos mais tensos, o momento que você é exprimido, é o momento que você realmente vai sair de você aquilo que realmente você é. Não é assim que a gente faz com o suco? Quando a gente vai lá com a fruta e espreme, aí sai o suco.
E muitas pessoas, quando elas são exprimidas, elas saem o amargo, o desânimo. Mas tem muitas pessoas que, quando ela é exprimida, então elas revelam de fato que elas têm um propósito, que elas têm uma caminhada e que elas têm uma vida com Deus. O momento de você revelar que você tem uma vida com Deus não é o momento onde você está no auge. O momento de você revelar que você é de Deus não é o momento que as coisas estão todas ao seu favor. Não é a hora que as pessoas estão todas aplaudindo você. Não é o momento que a sua vida financeira está de vento a popa. Não é no momento que as coisas estão parecendo, você fala assim, nossa! Não. O momento de você revelar que você é um homem ou mulher de Deus é o dia que você estiver passando pelos seus maiores conflitos. E é nessa hora que muitas pessoas se revelam longe de Deus. Porque andar por fé é viver o processo que Deus nos leva a viver. Então, Davi começa, ao invés de reclamar e falar assim, que povo preguiçoso. Porque é muito difícil a gente trabalhar com gente desanimada, sim ou não? Pessoa desmotivada, que tudo, não, já tentei. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas, não tem jeito não. Não, mas não dá. E às vezes está falando, rapaz, mulher, é só um momento que você está vivendo. Não. Vou abrir mão de tudo. E você fica pensando, gente, como é difícil lidar com pessoas desanimadas. Quando seus irmãos e toda a família de seu pai souberam disso, desceram para estar com ele. Ou seja, no momento mais difícil, ajuntaram-se-lhe todos os homens que achavam em aperto, todos os endividados, todos os amargurados de espírito. Fui conversar com o rapaz, ele falou, eu tenho que morrer porque eu estou devendo. Eu falei, rapaz, se morrer resolvesse um problema de dívida, ia ter que criar um lugar só para as pessoas se matar. Porque eu não me lembro agora, esses dias eu estava vendo uma coisa, tipo assim, de 10 brasileiros, 6, acho que é isso, estão devendo. Então não ia sobrar menos da metade. E às vezes você está falando para a pessoa, não, mas isso não tem mais jeito. Então lidar com pessoas desanimadas, desmotivadas, é muito pesado. E Davi foi lidar com esse povo, um povo difícil, um povo em situação decadente. Mas deixa eu te falar uma coisa, no pior momento de Davi, Davi deu aquilo que ele tinha. Davi revelou aquilo que ele era. Davi fez aquilo que deveria fazer, e daquele lugar se levantou o seu exército. Sabe, irmãos, é por isso que a palavra do Senhor diz que na nossa fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. É por isso que a palavra do Senhor diz que quando a gente acha que a gente é fraco, em Cristo aí que nós somos fortes. É por isso que às vezes a gente chega num lugar que a gente fala assim, agora eu não dou conta mais. Aí Deus fala assim, você já tinha que ter falado isso antes. Porque agora eu começo a mover, porque eu sou um Deus do improvável, do impossível, do sobrenatural. Porque agora você parou de reclamar e começou a depender. Porque agora você parou de chorar, de paralisar com seus medos, e você começou agora a agir e entender que Deus está no controle, mesmo quando você não entende todas as coisas. Então Davi se levantou ali, e levantou dali um grande exército. Davi começou a levar esse povo e falou, vamos embora. E dali começou uma nova história, sabe? Tem muitas histórias que vão começar a partir do momento que as pessoas, mesmo estando na caverna, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de abrir mão, ao invés de falar assim, essa é a minha caverna, eles vão entender que a caverna é um lugar de treinamento. É um lugar que Deus vai levantar você e levantar as pessoas que estão à sua volta. Davi teve os seus homens de confiança levantados, as suas amizades feitas no momento difícil da vida dele. É por isso que em Provérbios fala que na luta, na angústia se faz o quê? Em todo tempo tem um amigo, mas nessa hora se levanta o quê? Os irmãos. E esse homem, esse povo, ele começou a ser tão fiel a Davi, eles começaram a entender, porque eu imagino esses homens falando assim, Davi, olha, você ajudou a gente demais, a gente não tinha esperança,
Nós estávamos todos desanimados e a gente ia morrer aqui dentro dessa caverna. Mas você me ajudou. E eu tenho a minha vida de gratidão a você. E eu vou lutar com você. E o propósito de Deus vai se levantar na sua vida. E eu quero fazer parte disso, porque eles começaram a ver. Primeiro, o inimigo olhou para ele e falou assim: você é rei sobre a sua terra. Ele ainda não era. Muitas vezes as pessoas que até mesmo nos perseguem, é porque elas conseguem ver em você, ver em mim, coisas que às vezes nem você ainda percebeu que você pode ser em Cristo. Isso não tem a ver com inveja, viu, irmãos? Porque até muitas pessoas paralisam e dizem assim: sabe por quê? É porque eles têm inveja de mim. Não, irmãos, eles só estão enxergando aquilo que você ainda não enxergou. Você está achando que você vai ficar rico? Você está achando que você vai fazer isso? Ué. Eles chegaram para Jesus e falou: você é o rei? As pessoas, até aqueles que se opõem a você, eles conseguem ver muitas coisas que às vezes nem você consegue ver. E aí você não tem que pegar isso como um olho gordo. A gente vê algumas pessoas falando, né? Fulano tem olho gordo, fulano tem inveja. Não, eles só estão enxergando um potencial na sua vida. Então entenda isso, mesmo vindo da boca deles, que pode ser Deus mostrando para você e dizendo: está vendo? Até eles acreditam, por que você não acredita? Então Davi, ele levantou ali um exército, e esse exército, algo interessante, eles se tornaram tão fiéis a Davi, que um dia, numa batalha, Davi passou uma situação muito apurada, e eles falaram assim: olha, você não vai mais, nós vamos te proteger. Olha, para quem estava fugindo sozinho, ele já tinha uma equipe com ele, as coisas já estavam melhorando, ele já estava liderando. E não é porque ele tinha dinheiro, naquela época eu fico imaginando todos voluntários. Então Deus faz uma grande obra independente de recursos, que às vezes a gente acha assim: se eu tivesse alguém para me ajudar, se eu tivesse isso. Não, a gente só tem que usar até o nosso momento difícil para revelar quem nós somos. E aí esse povo tão fiel a Davi, que de repente um dia Davi fala assim: nossa, sabe, Bruno, eu estou numa vontade de tomar aquela água que tem lá no poço. No poço de Belém. Você imagina, Elias? Davi olha assim e fala: olha, Elias, eu estou a fim de tomar aquela água lá do poço de Belém. Que vontade que deu de tomar aquela água. Só que tem um detalhe: aquela água, para chegar até ela, eles iam ter que enfrentar os inimigos. Talvez algumas pessoas podiam falar assim: mas você é folgado, né? Você quer que eu saia daqui para correr um risco de morrer, eu tenho que passar no meio do exército inimigo para buscar um copo com água para você? Bebe dessa água que tem aqui mesmo, está bom demais. Mas esses homens eram tão fiéis a Davi, que eles olharam para o outro, e eu imagino eles dizendo assim: Vinícius, o nosso amigo que nos ajudou a sair da caverna está querendo uma água, e essa água está lá do outro lado. E eles, em vez de pensar assim: que cara folgado, né? Está usando a gente? Não, eles pensaram assim: como que nós vamos buscar? Vamos lá, porque o nosso amigo está querendo água, o nosso líder está querendo um copo daquela água. E eles passaram no meio do arraial dos inimigos, e foi lá buscar água. E trouxe água para Davi. Está aqui, meu amigo, você pediu água do poço de Belém, eu trouxe para você. Você imagina, às vezes você fala assim: não, mas o cara é folgado, né? Colocou meu marido aí para morrer, quase que ele morre, para trazer uma água para ele. Não foi assim que eles pensaram. Está aqui a água que você pediu. Sabe o que Davi fez com a água? Bebeu? O que você acha que Davi fez com a água? Ele jogou a água no chão. Agora é para acabar, Daniel. Os caras correm o risco de morrer, passa no meio dos inimigos, traz a água,
E ele olha aquela água e fala, muito obrigado. E ele joga água no chão. E aí você fala assim, não tem condição. Sabe o que Davi fez? Aquilo que ele mais queria, ele ofereceu a Deus. Eu queria muito isso aqui, mas não vai me satisfazer. Eu vou oferecer a Deus. Aquilo que foi conquistado com muito sacrifício, eu vou oferecer a Deus. Ele ensinou o povo, e ele também aprendeu que nem tudo que ele quer é do jeito, ou às vezes ele precisa derramar um sangue inocente, foi igual ele falou, para que ele bebesse uma água que... E aí você fala assim, o que é isso? Então por que ele fez isso? Porque ele mostrou que quando você recebe uma grande conquista, uma coisa muito desafiadora, você pode e precisa estar disposto a abrir mão dela sim, para que você não se torne dependente disso. Amém? Irmãos, o que você precisa e o que eu quero te dizer a respeito dessa reflexão? A nossa vida ela é cheia de desafios. E a gente vive momentos assim que às vezes você fala assim, por que eu estou vivendo isso? Às vezes a gente passa pela vida como um labirinto e você não sabe a respeito das coisas que vem acontecendo. Quando você passa por uma experiência e depois você repete ela, você tem mais facilidade de lidar com ela, certo? Porque você já viveu aquilo. Mas, quando a gente passa a primeira vez, a sensação é que não tem jeito de resolver. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você passa por uma situação e você sobressai com ela, dela, como alguém que perseverou, como alguém que foi exprimido, como alguém que muitas vezes foi mal interpretado, como alguém que às vezes teve que abrir mão, teve que sofrer uma mudança radical na sua vida, mas você suportou tudo aquilo, então agora, tudo isso na sua vida vai servir para você assumir o lugar que Deus tem para você. Ninguém chega no trono de maneira fácil. Eu não estou falando trono no sentido de reinado, estou falando no sentido de conquista. Estou falando no sentido de alcançar a promessa de Deus. Estou falando no sentido de receber aquilo que Deus tem. E o que eu quero que você pense essa noite, você que está aqui, você que está nos assistindo ou que vai assistir depois? Tem muitas pessoas desanimando pelo caminho. Porque na hora que se levanta um Saul, ele foge. Mas ele não foge numa continuidade de abrir mão e avançar. Ele foge no sentido de paralisar o processo. Que no momento que alguém fala, lá, ele vai, se desespera. Não, irmãos. Você pode até fugir. Inclusive a Bíblia fala que a gente tem que fugir de algumas coisas, inclusive da aparência do mal. Então o mal está em todo lugar. Ao nosso derredor, a Bíblia fala, procurando a quem tragar. A gente tem que viver uma vida de fuga, mas uma fuga direcionada para aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Então você pode estar vivendo talvez os piores dias da sua vida, mas eu quero te falar, é nesse dia que Deus vai usar o que você tem para fazer diferença em você e na vida das pessoas. Eu fico imaginando Davi falar assim, olha, sabe de uma coisa? Eu sou a última pessoa dessa caverna que posso fazer alguma coisa ou falar. E talvez você possa estar se sentindo a pior pessoa da caverna. Às vezes a gente encontra umas pessoas dizendo assim, mas eu não tenho essa autoridade em Deus, eu não tenho essa coragem de falar desse jeito, eu não estou pronto, e se coloca como aquele no fundo da caverna. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não entrou nela à toa. Deus não permitiu você estar nesse lugar para você morrer nesse lugar. Mas Deus permitiu com que algumas pessoas passem ou estejam passando nesse lugar para que você seja instrumento de Deus, para levantar essas pessoas, para fazer diferença, para que as pessoas vejam que você, quando exprimido,
revela o Cristo e te levar para aquilo que é o propósito de Deus. Quando a gente tem uma grande batalha, é sinal que vem pela frente uma grande vitória. E é isso que você precisa acreditar. Acreditar no poder de Deus. Amém? Então às vezes as pessoas dizem: olha, eu estou passando por tantas lutas. Você só precisa entender, se a luta for sua, aí ele fala assim: olha, vem cá, todos que estáis cansados, sobrecarregados, vem aqui, que eu vou trazer o quê? Descanso. Vamos trocar. Seu fardo está pesado demais. Ele está falando de uma pessoa que está lutando as suas próprias batalhas, o seu próprio braço, a sua própria tentativa. E ele fala assim: para você, eu quero trazer descanso. Para de lutar. Deixa eu trazer refrigério sobre sua vida. Mas ele fala para aqueles outros que às vezes fala assim: Deus, eu estou tentando, estou fazendo tudo certo, acabei de derrubar lá os falsos profetas e tem uma mulher me perseguindo. Normal. Tem um ditado que diz que ninguém joga pedra, como é que é aquilo lá? Em árvore que não tem fruto. Então, se você não está tomando pedrada, está errado. Amém? Árvore frutífera vai tomar pedrada, é normal. Gente que está produzindo vai tomar pedrada, é normal. Gente que está crescendo vai tomar pedrada, é normal. Isso não traz para nós assim, ó, não, normal. Seja líder, seja um funcionário, se você destacar na sua empresa, aonde for, começou a destacar, vai ter aqueles que vão, mas vão ter aquele outro lá também que vai tentar atacar o quê? Porque na verdade eles querem de você o quê? Um fruto. Entendeu a diferença? Você pode olhar como falando assim: ah, o demônio, a perseguição. Ou você pode olhar e falar assim: sabe por que eu estou tomando pedrada? Primeiro, porque eles olharam para mim e eles viram em mim algo que ainda não vi. Segundo, sabe por que eu estou tomando pedrada? Porque eles querem de mim extrair o quê? O fruto. Então, no momento que eu tomo essas pedradas, eu entrego para essas pessoas o quê? O fruto. E está tudo certo. E eu sirvo de alimento até para os inimigos. Você serve de inspiração até para aqueles que tentam te oprimir. É o inverso. Então, eu não sei qual a situação que você está passando. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Talvez em alguma área da sua vida o medo te paralisou. Talvez em alguma área da sua vida você travou e falou assim: nó! Tem gente que às vezes a gente vai conversar na hora de tirar uma habilitação. Eles travam. E acham que o mundo inteiro parou e que ele não vai conseguir mais nada porque não conseguiu tirar uma habilitação. E eu falo o seguinte: você está tirando o quê? E a pessoa fala assim: eu estou tirando habilitação. Eu falei: então você está indo lá para ser o quê? Habilitado. Só isso. Por que você está te desabilitando? Ah, porque eu tenho medo. E quando a gente tem a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas assim, de repente eles chegam lá e chegam com aquele papelzinho escrito o quê? Aprovado. Quem vai trazer esse papelzinho perante o Senhor? Aprovado. A palavra do Senhor diz que a gente tem que apresentar perante o Senhor como alguém aprovado. Olha a palavra A, e o que vem depois? Provado. Fala para o seu irmão: você vai ser provado. Amém? Você vai ser provado, para que você possa ser aprovado. Então nós queremos comer do pão e beber do cálice essa noite, entendendo que o seguinte: você quer viver esse evangelho? Você quer viver essa palavra, essa comunhão,
essa bênção do Senhor sobre a sua vida, se prepare para os diferentes episódios que você vai viver. Mas eu quero te falar, em todos eles, o Senhor está com você. Você vai acertar muitos. Tem dia que você vai estar assim, todo mundo é igual o time de futebol. Tem dia que o jogador está sendo aplaudido pelo Brasil inteiro. Aí no outro jogo ele toma uma tropeção e erra um chute. Ele é vaiado pelo país inteiro. Aquele homem que prestava agora não presta mais. Tem que ser tirado, tem que ser expulso. E isso faz parte da vida. Mas Deus é o Deus dos montes e o Deus dos vales. E você precisa continuar. E antes da gente orar, antes da gente comer do pão e beber do cálice, eu quero te dizer uma coisa. Davi estava quietinho. E você pode ter uma vida quietinha, uma vida acomodada, uma vida rural, né, Vinícius? Lá na roça, quietinho, cuidando dos bichinhos, sem muito estresse. Você pode ter uma vida tranquila. Mas Deus está falando com aqueles que querem ter uma vida sobre a maneira excelente. Aqueles que querem ter uma vida do sobrenatural. Você pode ter a opção de ter uma vida do Davizinho lá na casa dele. Você pode ter uma vida cheia de histórias, de influências e de libertar pessoas. Está na sua mão. Mas se prepare para o tumulto. Se prepare para os dias difíceis. Se prepare para as pessoas que vão olhar e dizer: tá achando que normal. Faz parte para te levar para o propósito. Davi tinha que ir para a caverna de Adulão para levantar ali o seu exército. E muitos de nós temos que passar pela caverna para que nós possamos nos levantar e levantar uma multidão de pessoas. Mas o propósito de Deus há de se cumprir. E o propósito de Deus se cumpriu na vida de Davi. E ele se tornou rei. E ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Mesmo perante todos os seus erros. Mas ele foi alguém que ele nunca parou de andar. E se eu pudesse fechar essa mensagem te dizendo: o que você precisa fazer? Você não pode parar de andar. Em nada. Em nada na sua vida. Você precisa continuar a caminhar. E se você em alguma área da sua vida falar assim: não, mas está tudo tumultuado, a pressão está demais. Irmãos, sinta a graça de Deus, trazendo a certeza que depois de um grande tempo, uma grande batalha, vem a maior de todas, que é a vitória que Deus tem para aqueles que são perseverantes. Amém? A gente quer a terra prometida, sim, mas a gente precisa aprender a passar no deserto. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por aqueles que às vezes falam assim: nossa, recebi uma promessa de Deus e minha vida bagunçou. Não, irmãos. Deus está usando das situações para te levar no lugar que Ele tem. Nossa, estou tirando tempo de consagração e parece que o negócio ficou difícil. É porque Deus está te levando para o lugar que Ele tem para você. E aí, antes de eu orar, eu quero te fazer uma pergunta. Você quer viver como um Davizinho? Ou você quer viver como o rei Davi? Tem muitas pessoas medrosas que falam: eu prefiro essa vidinha de roça, aonde não vai me causar muito transtorno. Mas Deus quer levantar aqueles que falam assim: eu quero fazer diferença nessa nação. Eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Eu quero fazer diferença na vida dos meus filhos. Eu quero fazer diferença na vida das pessoas que ouvirão a minha história. E Deus quer levantar essas pessoas em nome de Jesus.
Fique de pé. Oh Deus.